Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos mais um dia de vida e mais estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que fazem parte aqui do nosso ministério, vocês que são inscritos no canal, vocês que compartilham os estudos, as orações, vocês que compartilham com outros grupos, familiares, com amigos. Nós também agradecemos a vocês que clicam no dedinho de joinha no canal, lá no YouTube. Isso faz com que o nosso canal suba no ranking lá no YouTube e outras pessoas possam também ouvir falar do amor de Deus. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Luiz Maas e Ediselma Maas, são de Parecis, Rondônia. Mari Prates é de Praia Grande, São Paulo. Ana Nery Rocha Santos é de Catu, na Bahia. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Abádia Ferraz é de Senhora da Penha, em Minas Gerais. Também Ademir Silva é de Senhora da Penha, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido, pela vida e pela proteção, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, onde quer que estejam, aqueles que compartilham esses estudos, aqueles que escrevem pedindo orações, que as Tuas bênçãos estejam sobre cada um, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando sequência ao estudo desta semana e estamos falando exatamente sobre a descendência de Abraão. E sabemos que Abraão, a promessa era que ele seria pai de uma grande nação, e realmente isso aconteceu. Nós vemos aí o povo de Israel, literal, não é, que são descendentes de Abraão. Temos também os árabes, que são descendentes de Abraão por parte de Ismael, aquele filho que Abraão teve com Agar, aquela serva egípcia. E então, em se falando de seres humanos literais, Abraão é realmente pai de uma grande descendência, uma grande nação. Só que a palavra de Deus fala que na descendência de Abraão seria feita também uma grande nação, muitos descendentes. Estava falando de Jesus Cristo, que é descendente de Abraão. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é da linhagem de Davi e também de Abraão. E quando nós então aceitamos a Jesus, nós passamos a ser filhos espirituais de Abraão pela fé. Interessante que ontem nós falamos sobre um remanescente, né, que sempre existiu, em todas as épocas, sempre existiu um pequeno número de pessoas que sempre foram fiéis a Deus. Estes são chamados de remanescente. Agora, nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e a Bíblia fala também de um remanescente que haverá nesses últimos dias, e este remanescente, estes poucos em relação aos 7 bilhões que tem no mundo, esses poucos, eles serão testemunhas de Deus entre todas as nações, e isso incluirá tanto aqueles de Israel que aceitaram e que aceitam a Jesus, como aqueles que não são israelitas, como nós, né, somos gentios, e então todos nós fazemos parte deste remanescente que estará representando e testemunhando deste Deus nos últimos dias da história deste mundo. Sabemos que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, e a partir do verso 26, o apóstolo Paulo escreveu: Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher,
pois todos vocês são um em Cristo Jesus, e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo para os Gálatas, e ele então dizendo que não havia mais distinção entre judeu, gentil, entre homem, mulher, nem entre escravo e livre, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Não há mais distinção. Todos os que aceitam a Jesus pela fé, o sacrifício que ele fez, todos aqueles que se batizam, que descem às águas, confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas, passam a ser parte do Israel espiritual. Vejam que aqui em Gálatas 3:26 diz o seguinte, olha, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então, o que torna todos nós uma pessoa especial e herdeira dessa promessa é a nossa fé. Então, é pela fé que nós nos tornamos filhos de Abraão e nos tornamos também irmãos de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele é descendente de Abraão e então nós nos tornamos irmãos em Cristo Jesus. Agora, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo nos escreveu: é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creram. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Então aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo vem falando que a promessa ela vem pela fé. É claro que todos nós aceitamos a Jesus pela fé e temos também pela fé a certeza de que Jesus ele vai voltar e que ele vai nos buscar e nos levar para viver com ele eternamente. E isso é pela fé. Nós precisamos crer na palavra de Deus, assim como ela nos diz. E então, aqui o apóstolo Paulo, em Romanos 4, vem dizendo que todos que têm fé como a que teve Abraão, esses são descendentes de Abraão. Então nós fazemos parte deste grande número, desta grande multidão, dessa descendência de Abraão. E é isso que nós cremos pela palavra de Deus. Em Cristo Jesus nós somos um. Vejam que, como filho de Abraão, Jesus, ele se tornou, em sentido especial, herdeiro das promessas da aliança. E então, quando nós nos batizamos, nós adquirimos o parentesco com Cristo e, por meio de Jesus, nós adquirimos o direito de participar das promessas feitas a Abraão. Quando nós tomamos a decisão de descer as águas batismais, nós então nos tornamos um em Cristo Jesus. É claro que a palavra de Deus, ela é clara em nos dizer que não é por meio de nós obedecermos ou fazermos certas coisas que nós vamos ser herdeiros da promessa. Não é porque nós obedecemos, nós cumprimos a palavra de Deus em nossa vida, porque nós fomos salvos em Jesus. E quando nós somos salvos em Jesus, nós somos levados a obedecer. É o que nós já falamos aqui várias vezes. Quando Deus fez aliança com Noé, Noé precisou obedecer, construir a arca, entrar na arca. Ele precisou ter fé, porque nunca havia chovido. Quando Deus fez a promessa a Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela, eu vou te mostrar o lugar para onde você deve ir. Abraão creu, pela fé ele foi. E então, sempre quando nós aceitamos o chamado de Jesus, aceitamos esta aliança que ele propôs a cada um de nós através da sua morte, através da sua ressurreição, nós então temos que obedecer. Essa é a nossa parte.
é fazer a vontade de Deus em nossa vida. E precisamos também saber que Deus, Ele nunca rejeitou ninguém em massa, tipo a nação de Israel. Deus não rejeitou a nação de Israel. Eles que rejeitaram a aliança, eles que rejeitaram Jesus quando Jesus veio. Agora eles estão pregando que já chegou o Messias que eles estão aguardando, está entre eles. Se vocês acompanham os noticiários, vocês devem ter visto. Eles não aguardam o Messias que já veio, que é o Messias que nós cremos, Jesus Cristo. Eles estão fixados em outro Messias. Agora, Deus, ele não rejeita e nunca rejeitou pessoas em massa, tipo a nação de Israel. Eles que rejeitaram a Jesus. Por quê? Porque a salvação, ela nunca ocorre em massa, em grande número. A salvação, ela é individual. Por quê? Porque às vezes você pode ter, quem sabe, um exemplo na sua família. Você deve ter aceitado a Jesus, está vivendo com Jesus, caminhando com Ele, e a maioria da família não aceitou, não quer aceitar a Jesus. Então veja que Jesus, que Deus, Ele também não trabalha com grande número, com multidão. Por exemplo, a pessoa que for salva, quando Jesus vier e que vier buscar a sua igreja, a que estiver salva, que for levada para o céu, que for arrebatada para se encontrar com o Senhor nos ares, ela não vai poder levar ninguém com ela. Por quê? Porque ela aceitou, ela creu e ela está sendo arrebatada para os céus. E aqueles que não aceitaram vão ficar. Então nós precisamos cuidar das nossas escolhas. Nós precisamos ter a certeza de que nós estamos fazendo a escolha certa, que é nos entregarmos a Jesus, vivermos com Ele. Poderemos passar por momentos difíceis por termos tomado essa decisão, poderemos passar por constrangimento, por, quem sabe, algumas pessoas zombarem de nós, porque estamos crendo no que está escrito na Bíblia, porque a maioria das pessoas não creem, mas que nós nos mantenhamos firmes e confiantes, porque esta é a promessa: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, vamos continuar orando, pedindo a Deus forças, pedindo a Deus orientação nas decisões que temos que fazer, nas escolhas que temos que fazer a cada momento em nossa vida, e que possamos permanecer firmes, colocando em prática em nossa vida os ensinamentos da palavra de Deus. Então, esta é a aliança que Deus fez com o Israel espiritual. Todos aqueles que aceitam a Jesus e se batizam, esses fazem parte do Israel espiritual que está aguardando a volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amanhã estaremos novamente juntos para concluirmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos: farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.